Então, eu quero calcular aqui fx e fy, ou seja, as derivadas parciais com respeito a x e com respeito a y. Como ele não especifica qual é as coordenadas do ponto, então será num ponto arbitrário, um ponto qualquer, um ponto genérico, melhor dizendo, um ponto xy qualquer. Vejamos então como calcular essas derivadas. Se nós retomarmos lá da definição, foi visto que para calcular a derivada com respeito a x, nós tomávamos o y constante. Então é exatamente isso que eu vou fazer quando eu quiser calcular, por exemplo, a derivada dessa função com respeito a x. Eu tenho que considerar aqui que o meu y será constante. Tudo bem? O meu y será constante. Eu vou ver o x como variável, aplicar todas as regras de derivação lá do cálculo 1, porém, quando eu encontrar o y, ele será visto como uma constante. Então, vejamos. Qual é a derivada em relação a x de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado é 2x. Qual é a derivada desse termo em relação a x? Pessoal, nós temos que encarar y quadrado como sendo uma constante. E qual é a derivada da constante? A derivada da constante não é zero? Então, a derivada de y ao quadrado em relação a x é zero. Então, não coloco mais nada. Qual é a derivada parcial com respeito a y agora, num ponto qualquer? Bom, mesma coisa, mesmo procedimento, só que agora o y é variável e o x é que é constante. Então, vamos lá. Quanto é a derivada de x ao quadrado? Em y, a derivada é zero, porque x ao quadrado, repito, é uma constante. E a derivada de y ao quadrado é 2y. Então, aqui estão as derivadas em pontos quaisquer. No item B, eu peço a derivada com respeito a x no ponto 1, 2. Então, aqui, a derivada parcial com respeito a x está sendo visto como a derivada de uma função e ela vai ser aplicada no ponto 1, 2. E para calcular essa derivada, basta fazer 2 vezes a componente x. Portanto, como aqui é a componente x vale 1, ficarei com 2 vezes 1, que é igual a 2. Calculando agora a derivada com respeito a y no ponto 1, 2. A derivada com respeito a y é 2 vezes a componente y. Portanto, no ponto 1, 2, a componente y vale 2. 2 vezes 2 igual a 4. Sendo assim, nós temos essas duas derivadas parciais nesses pontos. Uma vale 2 e a outra vale 4. Aqui tem uma exclamação, interprete. Vamos interpretar isso? Vamos lá. Imagina que eu tenho essa função, pego um ponto do domínio, que é o ponto 1, 2, e quando eu faço a derivada com respeito a x, eu estou fixando o y constante. Quando eu fixo o y constante igual a 2, significa que eu levanto o plano y igual a 2. Ele corta a superfície, formando uma curva, e essa curva tem uma reta tangente cuja inclinação vale 2. Quer dizer, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da superfície no ponto 1, 2 na direção x, porque y foi constante, vale 2. E se for na direção y, vale 4. Quer dizer, na direção y, a função tem uma variação maior, ela cresce mais rapidamente em relação à direção x, porque as taxas de variação são maiores na direção y. Obviamente, neste ponto específico. Em cada ponto você tem uma realidade diferente. Vamos dar continuidade então. Calcule a derivada com respeito a x e a derivada com respeito a y dessa função. Aqui está sendo utilizada essa notação, mas é óbvio que poderia ter sido solicitado a mesma coisa a partir dessa notação. Significam exatamente a mesma coisa. Feita essa observação, vamos então calcular a derivada com respeito a x num ponto qualquer, ponto x, y. Vamos lá. Vendo o y como constante, porque a derivada é com respeito a x. Então, se eu vejo esse cara como sendo constante, eu pergunto, qual que é a derivada
de uma constante vezes x, a derivada não é só a constante? Pois bem, a derivada aqui é de uma constante vezes x, então a derivada de uma constante vezes x é só a constante, no caso aqui y². Esse 4y, ele é constante em relação a x, portanto a derivada é zero. Agora aqui, como que eu derivo, né? De novo, ó, eu tenho 6y² como sendo uma constante vezes a função x. Derivada de uma constante vezes x é simplesmente a constante. E agora, quase que a mesma coisa, né? Só que aí eu derivo o x², que dá 2x, esse y² é constante. Então vai ficar 2y², x². Ou melhor, 2x², y². Vamos aqui colocar meio que em ordem alfabética para depois ficar mais fácil de operar, caso seja necessário. Então aqui ainda dá para simplificar, né? Porque y² menos 6y² fica menos 5y² mais 2x² y². Se você quiser, ainda pode colocar esse y² em evidência. Ficaremos então com menos 5 mais 2x². E essa é a derivada com respeito a x. Ok? Passamos agora a derivada com respeito a y. Derivada com respeito a y num ponto qualquer. Fazer um pouquinho mais rápido, tá? Vamos lá com respeito a y agora. Então, ficarei com 2xy, porque eu estou derivando só y², x é constante. Tá? Mais derivada de 4y. Em relação a y é 4. Derivada de uma constante vezes uma função. Menos, deriva com respeito a y, tá? Esse 2 desce multiplicando 6x, fica então com menos 12xy. Mais 2x² y. Esse 2 aqui desceu, multiplica pela constante x², e a derivada de y² é só y vezes 2. Então, está aqui o resultado. Ok? E aí, da mesma forma, se eu observar que são termos semelhantes, ó, então nós temos que isso aqui é igual a menos 10xy mais 4 mais 2x² y. Aqui não tem nenhum termo em evidência. Pode ter o 2 em evidência. Coloco o 2 em evidência. Vai ficar então com menos 5xy mais 2 mais x² y. E assim nós chegamos ao final desse exemplo. Vamos ao próximo. Aqui nós temos as variáveis x e y no numerador e no denominador. Então, aqui valem as regras da derivada do quociente. Isso porque nós temos as variáveis x e y tanto no numerador quanto no denominador. Derivada do quociente, ainda lembra? Deriva a primeira vezes a segunda, menos a primeira pela derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda. Então, vamos lá. Só que a derivada é em x, tá? Deriva a primeira. Derivando a primeira, 2x, y² é zero. Vezes a segunda, que é 2xy. Menos a primeira, x² mais y². Vezes a derivada da segunda. Em relação a x, fica simplesmente 2y. Tudo isso dividido por 2xy elevado ao quadrado. Aplicamos aqui apenas a regra do quociente. Agora eu vou aplicar aqui algumas multiplicações e distributivas. Ficaremos então com 4x² y, depois menos 2x² y, menos 2y elevado ao cubo, sobre 4x² y ao quadrado. Aqui nós temos termos semelhantes, ó. 4 menos 2 dá 2x² y menos 2y ao cubo. E aqui 4x² y ao quadrado. Como podemos ver aqui, eu posso colocar o 2y em evidência. Ficarei então apenas com x²
menos y ao quadrado. E aqui, se eu colocar 2y em evidência, vamos colocar 2y em evidência para poder cancelar. Ficarei, então, com 2x², y, né? Pode conferir, dá 4x², y ao quadrado. Nós cancelamos y com y, ficarei, então, com x² menos y² dividido por 2x², y. E assim nós chegamos na derivada com respeito a x. Para fazer a derivada com respeito a y, você procederá exatamente da mesma maneira. E aqui eu deixo como exercício. Ok? Vamos à próxima. Aqui nós temos uma função de 3 variáveis, mas o processo é exatamente o mesmo. O raciocínio é o mesmo. Lembrando que, como aqui nós temos uma função de 3 variáveis, será possível calcular a derivada com respeito a x, a derivada com respeito a y e a derivada com respeito a z. Farei apenas com respeito a x e vocês, por exercício, fazem em relação às outras variáveis. Aqui nós vamos interpretar da seguinte forma. Lembra da função 1 sobre raiz quadrada de u? Quanto é que é a derivada dessa função em uma variável, tá? Quanto é que é a derivada dessa função na variável u? Lá do cálculo 1, quanto é que é a derivada de 1 sobre a raiz? Tá lembrado como é que a gente faz isso? Vamos lá. 1 sobre a raiz de u nada mais é do que u elevado a menos 1/2, né? Confere? U elevado a menos 1/2. Aí, pela regra de derivação, fica menos 1/2 de u. Menos 1/2 com menos 1 fica menos 3/2. Tá? Então, vai ficar menos 1 sobre 2 raiz cúbica de u ao quadrado. Essa é a derivada lá do cálculo 1, tá? Então, meio que eu pego essa da tabela e vou trabalhar aqui. Só que neste caso, quando eu estiver fazendo a derivada com respeito a x, aqui nós temos que aplicar a regra da cadeia. Isso porque aqui nós não temos uma função só de x, nós temos uma função de x, ou seja, x ao quadrado, tá? Então, vamos aplicar aqui a regra da cadeia e vai funcionar da seguinte forma. Vamos lá. Copiando aqui dessa derivada, vai ficar quanto? Vai ficar menos 1 sobre quem? Sobre 2 raiz cúbica de u. Só quem está fazendo o papel de u é x² mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Isso aqui é elevado ao quadrado. Pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada do que está dentro. Só que a derivada do que está dentro em relação a x. Quanto é que é essa derivada em relação a x? Do que está dentro do radical? Bom, a derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada de y ao quadrado e de z ao quadrado em relação a x é 0. Portanto, o resultado dessa derivada dentro da raiz é simplesmente 2x. Aqui nós simplificamos 2 por 2 e o resultado é que a derivada com respeito a x é simplesmente menos x sobre a raiz cúbica de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Ok? Tudo bem, está ficando interessante, né? Vamos aqui rapidinho para mais essa. Como é que se faz essa derivada? Vamos lá. Regra da cadeia, né? Porque eu tenho uma função seno e depois eu tenho uma função de x. E dentro dessa função de x eu tenho que aplicar a regra do quociente. Vamos ver como é que se faz essa derivada com respeito à variável x. Então, derivo o seno. Quanto é que é a derivada do seno? A derivada do seno é cosseno. Aí eu coloco todo o argumento de x sobre x mais y vezes quem?
vezes a derivada do argumento, vezes a derivada do arco, do ângulo que está aqui, né? Derivada de x sobre x mais y em relação a x. E aqui eu tenho que aplicar a regra do quociente. Então, vamos lá. Deriva a primeira. Quanto é que a derivada de x em x? É 1. Vezes a segunda, que é x mais y. Menos a primeira, que é x. Vezes a derivada com respeito a y, de x mais y, que é simplesmente 1, né? Dividido por x mais y ao quadrado. Então, essa derivada com respeito a x será igual ao cosseno de x sobre x mais y, multiplicado por quem? Vamos fazer essa simplificação aqui, ó. Aqui ficaremos apenas com x mais y menos x, que resulta simplesmente em y, sobre x mais y ao quadrado. Tá? Chegamos então a este final. Pelo amor de Deus, não vá querer operar isso aqui, ó, com o que está dentro do argumento da função cosseno. Não faça. Tá? Isso porque aqui você tem um número e aqui você tem o cosseno de um arco. Não tem a mesma natureza, esses elementos. Então, eu acho até melhor, mais conveniente, escrever simplesmente assim, ó, y sobre x mais y ao quadrado vezes o cosseno. O cosseno não existe sozinho, o cosseno necessita do arco. Ok? Então, é isso. Vamos para o nosso último exemplo. Aqui nós temos a função z como sendo dada implicitamente em relação às variáveis x e y. Nós dizemos que uma função é calculada de maneira implícita quando ela não está isolada dentro de uma equação. Aqui há dois caminhos para se resolver. Um deles é quando possível nós isolamos a variável z. Só lembrando que nem sempre isso é possível. Mas enfim, caso seja possível, você isola a variável z e calcula a derivada dela em relação a x e em relação a y. Caso isso não seja possível, então essa derivada será feita de modo implícito. Tá? Aqui até que é possível fazer essa derivada isolando z, mas eu vou optar por fazer a derivada da função implicitamente. Tá? Vou calcular então a derivada de z com respeito à variável x. Lembrando que z é uma função de x e de y. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui a equação que é x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo menos 6xyz igual a 1. Eu quero derivar em x, derivar em relação a x. Tá bem? Então, vamos lá. Derivando em x. Quanto é que a derivada disso em x? É 3x ao quadrado. Derivada do cálculo 1, né? Note que y é uma variável que não depende de x. Então, isso aqui é constante em relação a x. Portanto, a derivada da constante é zero. Aqui vem uma casca de banana, porque você não pode ver z como sendo uma variável independente de x. De jeito nenhum. Z é uma função que depende das variáveis x e y. Em particular, depende de x. Então, aqui, ó, você tem que aplicar a regra da cadeia. Você vai derivar z ao cubo, cuja derivada é 3 vezes z ao quadrado, e depois calcular a derivada de z em relação a x. Vou utilizar aquela notação lá, ó, derivada de z com respeito a x. Isso porque, repito, z é uma função que depende de x. Em seguida, nós temos aqui que aplicar a regra do produto. Professor, por que é a regra do produto? Ok, vamos lá. 6y são constantes. Ok. Só que x e z são funções de x. Então, aqui nós temos um produto de funções. Tá? Temos aqui um produto de funções. Então, como é que eu faço para calcular essa derivada? Porque eu tenho que aplicar a regra do produto, né? Vejamos. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou repetir o que é constante, que é menos
6y. Agora eu vou fazer a derivada do produto da função x vezes z, tá bom? X, eu já repeti o constante. Vou agora derivar só x vezes z. Derivar só isso, tá? Derivada do produto. Deriva a primeira, que é 1, vezes a segunda, que é z. Depois, mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda. A derivada de z com respeito a x, estou indicando como sendo derivada de z com respeito a x. Tá? Tudo bem? Isso aqui deverá ser igual a quanto? Então, vamos lá. No primeiro membro, eu derivei com respeito a x. Agora, deriva 1 com respeito a x. Quanto é que dá? Dá 0. Exatamente. Ok. Para resolver a nossa questão, eu preciso encontrar quem? Quem que eu quero? Eu quero a derivada de z com respeito a x. Então, eu isolo ela dentro da minha expressão, jogando tudo que não tem derivada em z com respeito a x para o segundo membro, isolando este termo. Vai ficar como? Vamos lá. Vamos aqui por partes, tá bom? Primeiro eu vou aplicar distributividade aqui, ó. Distribuir aqui. Então, vou repetir 3x ao quadrado mais 3z ao quadrado vezes a derivada de z com respeito a x, menos 6yz mais 6, mas não, né? Menos 6y vezes a derivada de z com respeito a x. Isso aqui é igual a 0. Tá? Então, eu vou jogar quem não tem del z, del x para o outro membro. Então, vai ficar assim, ó. Olha aí como fica interessante. 3z quadrado e menos 6xy são os fatores que têm del z, del x. Então, eu coloco eles em evidência. E para o segundo membro, eu jogo que não tem. Que no caso, jogarei menos 3x ao quadrado menos 6yz. Ok? Não vamos nos perder. Em seguida, eu pego esse termo que está multiplicando e passo para lá dividindo. Então, eu isolo derivada parcial com respeito a z, derivada de z com respeito a x, melhor dizendo, igual a menos 3x quadrado menos 6yz, dividido por 3z ao quadrado menos 6xy. Em seguida, nós podemos colocar o 3 em evidência. Colocando o 3 em evidência aqui, ficarei apenas com menos x quadrado menos 2yz. E aqui, colocado 3 em evidência, fico com z quadrado menos 2xy. Cancelando 3 com 3. Ficarei aqui com menos... Vou colocar o sinal de menos em evidência, tá? Então, vai ficar menos x quadrado mais 2yz. E embaixo, coloco z quadrado menos 2xy. Essa daqui é a nossa derivada de z com respeito a x. Isso foi feito a partir de técnica de derivação implícita. E assim nossa aula chega ao final, que é bom dura pouco. Então, eu espero que tudo isso esteja claro para vocês, não só os métodos de derivadas parciais, mas também a interpretação geométrica da coisa. Tudo isso é necessário para que a formação de vocês fique mais sólida. Busquem sempre mais, procurem fazer o máximo de exercícios possíveis para que isso fique bastante vivo na mente de vocês. Então, um abraço e até a próxima.